Muito bom ter vocês por aqui. Thiago já está na área. Então vamos começar a convidar a galera aí, tá? Convida a galera pra gente poder fazer uma live extraordinária para a vida de muita gente. De muita gente, tá? Eu vou introduzir algumas coisas enquanto vocês vão convidando. Cadê o povo? Fico muito feliz de estar com vocês por aqui. Já vou botar o Thiago aqui para a gente poder começar, né? Hoje, como vocês sabem, nós vamos falar de finanças. É um tema que vocês, né? O Thiago já vai entrar aí. Oi, Tia Márcia, mamãe, enfim, uma galera, tá? Oi, PC! Ei, Thiago! E E aí, aí, tudo bem? o William na área aí, ó, dando o ar da graça pra gente. E aí, minha amiga, tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus, né? Meio louca com essa bolsa aí, desafiadora, mas graças a Deus está tudo bem, né? Aham. Hoje eu tive alguns ganhos, mas também ainda estamos em muitas perdas. Ainda estamos É, em muitas perdas. isso Viu? aí. Ah, PC, deixa eu falar com um amigo aqui que mandou um te amo. PC morrendo de saudade do pessoal de Campos, que eu tô no Rio, morrendo de saudade do pessoal de Campos. Gente, Campos tem antes uma do turma Thiago boa, né, Thaís? Campos tem uma turma boa lá, né? Tem o Willer, tem a Tatiana também. começar, Essa turma é boa pra tem caramba. a Tati, tem o Ider, tem uma galera muito boa. Ah, o Willer tá aí, ó. Só falar dele aí, olha ele aí, o Willer aí. Estranho, cara de Ó, pau. chegou o doutor Leonardo também, grande amigo meu, cliente meu, oftalmo, excelente pessoa, um fantástico Ah, médico. Tudo bem? A turma tá chegando. Minha esposa tá aí muito também, a Pri. eu também, muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, gente. A Isso gente aí. resolveu fazer essa live aí porque foi muito pedida, né, Thiago? Lá no seu Instagram, aqui também a primeira foi muito legal. Thaís, oi Thaís, tudo bem? Pedrão. Pode falar, Thaís, desculpa, Thaís, desculpa te interromper, pode falar. A gente está aqui, é esse bate-papo mesmo. Antes da gente começar, vamos deixar o pessoal convidar mais pessoas. Eu fiz uma chamada mais cedo aí para a galera ir convidando, porque isso é um assunto que é para todo mundo, né? Uhum, É uhum, necessário, principalmente nesse momento de pandemia. Na isso. primeira live, com relação à família e tudo, hoje a gente vai ser um pouquinho mais agressivo e didático com questão de investimento, né? Uhum. E espero verdadeiramente que vocês estejam com papel e caneta na mão, gente. É importante. Se você Isso. não pegar 30 segundos para pegar papel e caneta, que o Thiago hoje vai dar aula. Pela primeira vez, eu acho que eu vou falar. Em silêncio, vai ser mais Então, até. maravilha. É bem por aí, né, Thaís? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que a questão foi o seguinte, na verdade é um tema. A gente, na outra vez, quando a gente fez a outra live anterior, foi um tema que as pessoas perguntaram e a gente não conseguiu, não deu tempo de falar, né? Na verdade, investimentos é um tema muito amplo, muito complexo, na verdade, tem bastante coisa para a gente estar falando. Então, a gente não conseguiu falar muita coisa, a gente só entrou no tema. Então, na verdade, já tinha essa demanda sua. No final de semana, eu também criei, botei lá uma enquete, né, sobre, principalmente para meus clientes, o que eles queriam saber um pouco mais, né, de finanças e tal, e muita gente perguntando sobre investimentos, né? Na verdade, é um tema que muita gente está muito interessada, querendo saber, vamos dizer, essa questão, vamos dizer, beleza, até onde é que vai isso? O negócio caiu para caramba, a economia, a saúde. Então, vamos dizer, a gente vai falar, acho que a minha ideia é a gente está falando um pouquinho dessa questão da recuperação, o que a gente está esperando, o que a gente está escutando dos especialistas, dos gestores, né, de grandes fundos de investimento. Tem sempre acompanhado os grandes gestores, né, nesse sentido, o que eles estão falando, que são realmente especialistas, aqui ou lá fora. O que será que vai mais rápido? Será que o Brasil vai mais rápido do que lá fora? Será que é mais interessante você dolarizar um pouco da tua carteira? Porque, na verdade, a gente está com o dólar aí quase R$ 6. Será que é interessante você dolarizar um pouco isso? Ou você vai ficar só com o mercado brasileiro? Será que você tem um perfil que é um perfil que te permite correr um pouco de risco ou não? Será que você tem que ser um perfil, vamos dizer, ah, não, pô, não estou ganhando nada. Tá bom, mas você não perdeu 30% como o Ibovespa perdeu esse ano. Entendeu? Então, vamos dizer, é muito interessante esses conceitos todos, porque, na verdade, isso tudo são perguntas que as pessoas têm me feito direto, né? A questão até da reserva de emergência, vamos dizer. Hoje mesmo tive uma menina que perguntou, Tiago, eu queria botar minha reserva de emergência toda em fundo imobiliário. Eu falei, pô, cara, eu acho que você está fazendo uma besteira danada,
porque o fundo imobiliário ele é tão volátil quanto o mercado financeiro. Então, na verdade, vamos dizer, você não, isso não é reserva de emergência, entendeu? Então, a gente vai falar um pouco disso tudo. Acho que essas são as principais, né? Eu levantei alguns temas, né? Principalmente de perguntas que eu tive. Anotei aqui num papelzinho bem singelo, bem simplesinho aqui, mas eu me entendo pelas minhas anotações aqui. Então, vamos juntos, porque o meu também está num papel muito singelo aqui. Foram as perguntas. Então, assim, é porque a gente não está acostumado com esse negócio de ficar anotando, né? A gente é muito bate-papo e flui muito bem, mas como tiveram algumas demandas específicas, eu também resolvi anotar. Show de bola. Eu tenho certeza que o pessoal vai anotar muita coisa. Gente, é sério. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Convidem antes que o conteúdo comece a pegar fogo. Convidem o pai, a mãe, o namorado, a amiga, aquela funcionária que trabalha com você, que vive reclamando de dinheiro. É nesse momento que você tem que ser uma pessoa ecológica. Você tem que multiplicar a informação. É isso aí. Eu falo muito. Sejam ecológicos. Não interessa o quanto essa pessoa é ruim para você, o quanto ela é boa. Seja ecológico. É um conteúdo referente a finanças. Isso é para qualquer pessoa, de qualquer idade. Seus filhos. Convida, senta na mesa com eles e fala, vamos prestar atenção, porque o brinquedo de vocês, do Natal, faz parte desse conteúdo. É verdade. Porque finanças oremos para que isso entre como matéria obrigatória para as nossas crianças aí no futuro. É, isso mesmo. Então, vamos começando. Eu acho que até porque, vamos dizer, em respeito a todas as pessoas que também chegaram no horário, a gente vai começando e aos poucos o pessoal vai chegando e, enfim, a gente fica à disposição. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar. A Thaís vai estar acompanhando, de repente vai anotar, mas eu vou falando aqui mais ou menos na minha ordem para a gente não perder. E em seguida a gente mata o que a gente tiver de pergunta também. É um prazer estar respondendo e ajudando o que vocês estiverem precisando, se for uma coisa mais específica aí. Então, vamos em frente. Bom, gente, então a primeira coisa, né? Eu vou tentar. A primeira coisa que eu anotei é o seguinte: eu vou tentar hoje, gente, falar um linguajar assim, o mais simples possível, tá? Sem aquela linguagem de economista, sem a linguagem de trader, sem esse tipo de linguagem. Porque, na verdade, se eu começo a falar isso, o pessoal fala, caraca, não estou entendendo nada que esse cara tá falando. E aí o cara vai falar assim, cara, desiste desse cara. Desiste, não investir não é para mim, não. Entendeu? Então, eu vou mostrar que, pelo contrário, gente, assim, investir pode ser para todo mundo. Na verdade, você consegue... Muita gente me pergunta uma coisa que é muito comum. Tiago, eu consigo investir com quanto? Cara, com 30, 35, 50 reais, você já consegue investir. Essa é a grande realidade. Tá? Então, vamos dizer, a primeira coisa é exatamente isso. Vamos acabar com esse mito. Não, investir é só para quem é rico. Investir é só para quem tem muito. E não é. Gente, com 35, com 40, com 50 reais, você já consegue investir. Você já consegue comprar, entrar em tesouro direto, etc. Então, vamos dizer, assim, o que é muito bacana? Você começar assim que puder, assim que possível, e não posterga isso. Porque quanto mais tempo você conseguir fazer isso recorrente, você tem uma chance muito maior de chegar lá na frente com um recurso mais acumulado para você, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a questão do perfil, né? Eu acho que não tem como não começar com isso, né? Então, o que é o perfil do investidor, né? Muita gente, é muito comum eu receber mensagem assim, né? Principalmente no Instagram, essas coisas. Tiago, qual é o melhor investimento hoje? Assim, é uma pergunta que é muito vaga, gente. Assim, eu não tenho como dizer qual é o melhor e qual é o pior investimento hoje. Não tem, na verdade, um melhor e não tem um pior investimento hoje, né? Então, vamos dizer, o que é a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Pode perguntar, quer perguntar? Tem. O pior investimento hoje é a poupança, Thiago. É verdade. A poupança... Isso na cabeça, que investimento bom é você investir na poupança. Tem a poupança como investimento. Gente, presta atenção no que esse homem vai falar. Esquece a poupança, a gente fala muito disso. Presta muita atenção no que ele vai falar. Sim, vai lá, desculpa. O que a gente fala em relação à poupança é exatamente isso. Na verdade, o que acontece? Né? Na verdade, você tem... Primeira coisa, você definir o seu perfil e para quando você vai precisar desse dinheiro que você está alocando. Né? Então, por exemplo, se você está querendo alocar um certo capital, começar a investir, mas já está pensando nesse dinheiro para a semana que vem, para daqui a um mês, para daqui a, sei lá, 3 meses, se é um prazo mais curto, que a gente chama de curto prazo, não adianta você estar pensando em fazer uma aplicação um pouco mais elaborada, buscando uma rentabilidade um pouco maior. Você tem que ser uma coisa um pouquinho mais conservadora. Então, vamos dizer, para essas questões um pouco mais conservadoras, por exemplo, você tem um tesouro direto, você tem esse tipo de, vamos dizer, tem um IPCA+, eu vou explicar um pouquinho, prometi que não vou falar nada difícil, vou explicar o que é isso. Então, vamos dizer,
você tem opções que são opções para esse tipo de perfil. Agora, se você realmente está buscando um investimento para um prazo um pouco mais longo, né? Vamos supor que para 1 ano e meio, 2 anos para frente, 3 anos, 5 anos, 10 anos, para sua aposentadoria, etc., aí, na verdade, faz sentido você tomar um pouquinho, pelo menos, de risco. Porque, na verdade, se você não tomar esse pouco de risco, o que vai acontecer com você? A sua rentabilidade vai ser muito baixinha, entendeu? Então, por exemplo, hoje, o que a gente está buscando? Qual é a taxa de juros hoje? Se você aplicar numa renda fixa hoje, né, o que você vai estar buscando? 3% ao ano. Então, vamos dizer, é muito pouquinho. Já foi 12%, já foi 14% no ano. Hoje é 3%. E a gente tem uma expectativa de cair ainda mais para ir para 2,5% ao ano. Entendeu? Então, vamos dizer, fica uma coisa muito baixinha. Então, vamos dizer, se você investe por um prazo um pouco mais longo, eu recomendo que você tome um pouquinho de risco. Tá? Eu vou te explicar, vamos dizer, essa questão do risco, né? Essa questão é muito interessante a gente pensar. Qual é o primeiro passo, né? Na verdade, Thiago, poxa, eu não tenho essa questão de risco, eu quero começar, né? Então, por onde eu posso começar? Então, vamos dizer, vou falar um pouquinho. A primeira coisa é sempre a renda fixa. Não tem como a gente falar sem ser de renda fixa para começar, né? Então, vamos dizer, renda fixa. Hoje, você tem algumas opções. Tá? Uma opção que as pessoas acabam fazendo, na verdade, você tem uma opção que chama Tesouro Direto. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma opção, você consegue, a partir de R$ 35, você já consegue aplicar no site Tesouro Direto. Você, na verdade, é uma garantia do Tesouro Nacional. Então, vamos dizer, você pode ficar tranquilo que, vamos dizer, cara, é muito difícil, quebrou o país, etc. Você vai receber. Não tem muito... Muita gente me pergunta o seguinte, Thiago, mas se eu aplicar lá o meu dinheiro, eu tenho risco de perder o meu dinheiro todo, se for na renda fixa? Cara, acontece o seguinte, por exemplo, se você aplicar um CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, tá? Você consegue fazer isso, às vezes, com prazos bem curtos, com valores bem baixos, assim, você consegue fazer. O que acontece? Você tem uma garantia de até 250 mil por CPF em instituição financeira. Então, vamos dizer, isso é muito interessante você ter essa noção. Porque muitas vezes as pessoas às vezes perguntam, pô, Thiago, mas eu vou aplicar num banco de menor porte, né? Num banco, sei lá, vamos supor, Original, Banco Próspera, enfim, alguns bancos que são menores, em vez de aplicar lá no meu banco, que é o Banco do Brasil, que é o Santander, cara, acontece o seguinte, se você for através do seu banco, não é que tenha problema, não tem problema nenhum você aplicar no banco maior, Caixa Econômica, Santander, Itaú. O problema é o seguinte, provavelmente quando você for lá, eles vão estar te dando taxas menores do que você vai conseguir em investimentos com bancos de médio porte, que são bancos de investimento. Entendeu? Então, vamos dizer, isso aí já é o primeiro passo para você realmente estar buscando esse tipo de coisa. Essas coisas de renda fixa, além disso, como a renda fixa, você tem algumas outras opções, como LCI, você tem LCA, né, que são letras de crédito, letras do agronegócio, letras de crédito imobiliário, todas elas são bem seguras, tá, gente? Então, isso aí tudo é renda fixa. Você não tem risco de perder, você pode estar fazendo tudo direitinho para você, não tem nenhum problema. E foi o que a Thaís falou. Você, provavelmente, se você estiver investindo mais para médio, longo prazo, cara, você não precisa ficar na poupança, gente. Vamos quebrar um pouco esse negócio de poupança. Isso aí, na verdade... Aí, outra coisa tipo de poupança, que é muito comum as pessoas falarem, pô, Thiago, mas a poupança não dá 0,5% ao mês? O pessoal sempre acha isso, né? Porque a poupança antiga era 0,5% ao mês. Então, todo mundo ficou com isso na cabeça. 0,5% ao mês, 0,5% ao mês. Então, hoje em dia não é mais isso, gente. Tá? Hoje em dia, o que é? A poupança ela vai te dar, se não me engano, é 70 ou 80%. Me fugiu até, porque poupança eu já não faço, nem sei mais há tanto tempo disso, mas vamos dizer, se eu não me engano, é 70% ou 80% da renda fixa. Então, se a gente está falando de uma renda fixa de 3, ela vai te pagar entre 70% e 80% dos 3. Então, ela vai te pagar menos ainda do que a renda fixa, entendeu? Então, vamos dizer, Thiago, mas o risco não é o mesmo risco que se você estiver buscando um banco de médio porte, o mesmo risco que você estiver fazendo uma LCI, uma LCA, o mesmo risco que você estiver fazendo 70%, a menina até complementou aqui. É isso mesmo. Então, vamos dizer, cara, fica muito baixinho. Então, na verdade, por que você vai querer 70%? Pelo menos tenta buscar 100% do CDI. Né? E vamos dizer, e tem várias opções, sim, gente. Sinceramente, tem várias corretoras muito bacanas hoje. Você pode estar buscando as corretoras, a Thaís também colocou. Então, vamos dizer, fica uma coisa, cara, que não, sinceramente, é besteira. A pessoa acabar investindo em poupança por falta de conhecimento, cara, é besteira. Basta buscar um pouquinho, você consegue se cadastrar numa corretora gratuitamente. Uma coisa que eu perguntei também, só complementando esse raciocínio, é o seguinte, eu perguntei de ontem para hoje, eu acho, no meu stories, como as pessoas têm o hábito de investir. Se as pessoas investem sozinhas, se elas ainda não começaram, ou se elas investem com um assessor. Cara, eu super recomendo, cara, que você busque sempre o seu assessor de investimentos. Não faz o negócio sozinho. Cara,
Cara, se a pessoa está ali, a pessoa está estudando, a pessoa conhece o mercado, não faz por achismo, principalmente para quem opera a bolsa. Tem muita gente que quer operar ações achando, ah, não, essa daqui tá legal, vou comprar agora. Cara, é tudo que as pessoas, os tubarões, eles adoram isso, porque ele vai ganhar o teu dinheiro, cara, entendeu? Não façam isso, gente. Procurem o conhecimento, procurem uma pessoa do seu... Isso, na verdade, isso não é um gasto, isso é um investimento em você mesmo. Você vai ganhar muito mais fazendo dessa forma. Não saiam fazendo de qualquer jeito. Ah, não, eu vou fazer porque eu gostei, acho que tá legal, acho que aqui vai. Não façam desse jeito, porque vocês vão se lascar, entendeu? Então, vamos dizer, busquem uma pessoa, busquem um assessor, busquem dentro de uma corretora um assessor de investimento, porque, na verdade, eles vão estar te assessorando. E, cara, são pessoas que estão acompanhando esse negócio todo dia. Eles sabem realmente os melhores caminhos para você seguir, tá? Thaís, acho que de renda fixa, para a gente começar, eu acho que é mais ou menos esses os principais pontos. Você quer me perguntar alguma coisa? Não, com relação à renda fixa, era verdadeiramente a pergunta era essa, Thaís. O que é essa questão de renda fixa? O que vale a pena? O que não vale a pena? Eu acho que vale a gente reforçar o que seria a diferença da inflação que a gente tem hoje quando a gente fala, porque a gente fala muito assim, não investe na poupança. E aí muita gente não entende o porquê que a gente fala, não investe na poupança. Ótimo. Existe, gente, uma inflação, né? A galera da década de 90 não pegou isso. Mas o pessoal que é um pouco mais antigo, né? De 80, eu sou de 87, então assim, eu me lembro... Não precisa entregar, não. Precisa entregar. Não, eu sou de 98, Thaís. Pô, eu sou de 2000. E a Thaís daqui a pouco ela vai pintar aí para dar a opinião dela. E o porquê que eu tô falando? Ótimo ponto. É exatamente isso, Thaís. Acho que você entrou num ponto muito bom. É muito importante isso. A gente está falando da questão da poupança, né, etc. Então, o que acontece, gente? Quando a gente vai buscar uma renda fixa, hoje, na verdade, a gente tem uma inflação, né? A inflação é o quê, gente? É o que vai acabar tomando o seu dinheiro. Então, vamos supor, seu poder de compra. Se você ganhou R$1.000 no mês, se você tem uma inflação mais alta, o que acontece? Esses mesmos R$1.000, no mês que vem eles vão valer 950, no outro mês eles vão valer 900, no outro mês eles vão valer 800. Então, vamos dizer, o que acontece isso? Isso vai diminuindo muito o seu salário. Então, vamos dizer, para muita gente que recebe, entre aspas, o salário efetivamente, se você não tiver um reajuste, né, principalmente, às vezes, funcionário público não tem esse reajuste, o que acontece? Você vai perdendo poder de compra. E isso é por causa da inflação. Então, o que acontece? Por que a gente sempre mostra uma coisa em relação à outra? Porque acontece o seguinte, se você não está buscando um investimento que te rende mais do que a inflação, você vai acabar ficando para trás. Isso a gente chama de juros real. Então, o que é o juros real? Hoje, se você for buscar um investimento que vai te dar 3% no ano, com a inflação a 2%, hoje em dia ela está 2%, está 2 e pouquinho a previsão para o ano, você vai ter um juros real no ano de 1% só. Entendeu? Então, vai ficar muito baixo. Para isso, tem uma coisa que eu particularmente gosto bastante, eu tenho indicado bastante para os meus clientes, essa questão, principalmente para quem gosta de fazer uma coisa um pouquinho mais conservadora, etc., que é o IPCA+, tá? É o Tesouro Direto, na verdade, através das próprias corretoras você consegue, ou no próprio site do Tesouro você consegue. Então, na verdade, o que é o IPCA+. Na verdade, você consegue o IPCA, hoje em dia, acho que ontem você conseguia aplicar, Tesouro IPCA mais 4,35, se eu não me engano. Então, o que é isso? O que é isso, gente? É o seguinte, ele vai garantir que a inflação, mesmo que a inflação aumente, o IPCA é exatamente a correção da inflação. Então, mesmo que a inflação aumente, ele vai te garantir 4% a mais do que essa inflação. Então, se torna uma opção interessante para você. Se você carregar isso até o final do contrato, você vai ter sempre isso. Então, vamos dizer, ele vai estar sempre corrigindo e, na verdade, é muito interessante mais uma comparação. Quando você faz esse tipo de aplicação, por exemplo, agora eu falei do Tesouro IPCA+, todos os dias o seu dinheiro vai estar sendo corrigido. Todos os dias ele vai estar sendo remunerado. Se você aplica na poupança, você tem a data de aniversário. Então, por exemplo, se você vai tirar, sei lá, vamos supor que seja dia 15, é só no dia 15 que o teu dinheiro está sendo valorizado, está sendo remunerado por juros. Os outros dias, você não está tendo remuneração nenhuma daquilo. Entende? Isso também é uma coisa... Você perde isso. E as pessoas, elas não sabem disso. Isso. Pois é, entendeu? Então, vamos dizer, esse IPCA+, estava na plataforma, se eu não me engano, você conseguia, estava até ontem, acho que hoje deve estar ainda, IPCA mais 4,35. Então, você garante, mesmo que a inflação suba, mesmo aconteça o que acontecer, você garante o juros real no ano de pelo menos 4
4,35 é o que estava. E esse, vamos dizer, aí você fala assim, Thiago, você consegue sair antes? Você consegue sair antes, porque na verdade esses investimentos IPCA+, eles são longos. Então sei lá, IPCA+, isso que eu estou falando é para 2035, tá? Ele é para 15 anos. Mas vamos dizer, você consegue sair antes. Só que aí vai ter uma coisa que a gente chama de marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Vamos dizer, dependendo de como tiver o mercado no dia e no período, pode ser que tenha alguma penalidade, pode ser que aumente. Então, vamos dizer, vai variar. Mas se você carregar esse contrato até o final, na verdade, você tem sempre essa garantia. Sempre a inflação, independente de que for, mais 4. Tá? Então, assim, pode ser uma opção interessante para o pessoal que às vezes, pô, Thiago, eu estou um pouco receoso, quero colocar numa coisa, não quero comprar a bolsa brasileira, acho que eu fico um pouco preocupado e tal. Então, vamos dizer, essa é uma forma de você ter um ganho real ali, 4,35%, pelo menos no ano você está garantindo alguma coisa. E a mesma coisa que a gente falou, Thiago, a partir de quanto? Cara, assim, R$40, R$50, R$60, assim, é muito pouquinho, gente. Assim, você pode começar com valores muito baixos, entendeu? Então, pode ficar tranquilo, o importante é você começar. Exatamente, eu costumo falar o seguinte, as pessoas que se tornaram ricas, elas começaram de alguma forma. É isso aí. Tem muitas pessoas aí que são ovacionadas porque viraram milionárias, e nós, né, o pessoal que está nesse caminho, que está buscando, muitas das vezes não busca a história verdadeira dessa pessoa, o quanto ela penou, o quanto ela chegou, o quanto ela chegou. E hoje aqui você está tendo a oportunidade de ter um conteúdo para te ajudar a começar a construir a história. Ninguém está rico. As pessoas são ricas. E você tem que se permanecer nessa posição. Né? E aí, o que eu falo com relação a isso? Cara, você tem que estudar. O Thiago colocou no começo dessa questão de paga um assessor, investe num assessor. É um investimento, gente. Você não vai nem pagar, na verdade, vamos dizer. O que acontece? Isso foi até um ponto interessante. Tá? Eu não sou assessor, faço consultoria financeira. Eu trabalho com consultoria financeira como coach, como mentor financeiro. Eu não sou assessor de investimentos. Então, vamos dizer, não é, ele está fazendo uma propaganda para ele. Não é nada disso. Pelo contrário, não faço isso. Então, eu dou suporte, dou mentoria aos meus clientes. Um dos pontos que eu faço é apoiá-los em relação aos investimentos. Eu não sou assessor cadastrado a nenhuma corretora, que fique bem claro. Não é querendo, não é isso. Então, vamos dizer, por que eu falo isso? Gente, se você se cadastra numa corretora, por exemplo, eu particularmente gosto muito da XP, que é a minha corretora, mas você tem outras também. A XP é maior, mas você tem várias outras. Então, por exemplo, cara, lá, por exemplo, se você estiver lá com o seu assessor, cara, provavelmente ele vai estar te indicando as melhores opções para você, ele vai estar olhando para você quais são as melhores opções do momento, o que está rolando, o que não está rolando. Ele não vai te cobrar nada. A XP, o que você vai pagar por mês é zero. Na verdade, Thiago, mas e, por exemplo, como é que eles ganham dinheiro? Na verdade, eles ganham dinheiro da seguinte forma. Na verdade, vamos dizer, quando é um fundo de investimento, o gestor do fundo participa, dá uma parte do ganho para o assessor de investimentos. Então, vamos dizer, você pode ficar tranquilo que você não está pagando direto do seu bolso, você não está diminuindo nada para você por você estar remunerando essa pessoa, entendeu? Então, vamos dizer, cara, eu sou super a favor, eu acho que isso é muito importante nesse sentido, tá? Eu acho que isso aí acho que é bem interessante para estar pensando. Acho que de renda fixa, Thaís, acho que tem alguma coisa mais de renda fixa que você acha interessante? Não. Eu já fui cortando aqui as coisas que eu tinha de renda fixa, que você já foi falando para a gente poder falar. Maravilha. Então, vou seguir. Eu vou deixar essa pergunta que meu irmão, inclusive, mandou aí pra gente. Vamos seguir mais um pouquinho, então. Então, na verdade, gente, aí vem aquela grande questão, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre renda fixa, que seria o pontapé inicial da coisa. Aí, a gente estava falando da questão de assessor de investimento, essas coisas. Então, vamos dizer, cara, então, o que é interessante? Pô, Thiago, eu não conheço bem, eu não tenho como acompanhar muito o mercado, acho que para mim fica um pouquinho complicado. Então, vamos dizer, o que eu acho interessante nesse sentido? Cara, você tem vários fundos de investimento, né? Então, vamos dizer, dentro dos fundos de investimento, quando você se cadastra numa corretora, você vai ter vários fundos de investimento que tem de vários perfis diferentes. Então, vamos dizer, a primeira coisa que vai acontecer quando você se cadastrar numa corretora é isso. Eles vão analisar o seu perfil. Você vai ter um perfil de investimento. Então, vamos dizer, eu sou mais conservador, sou mais moderado, sou agressivo, arrojado. Então, vai depender muito disso. Pode falar. Inclusive, eu falei sobre isso no outro dia nos meus stories. Gente, saber o seu perfil é muito fácil. A sua plataforma do banco te fornece isso. Você responde algumas perguntas e aí você descobre o seu perfil. O Thiago comentou há pouco de uma cliente dele que falou de reserva de emergência. Isso daí também faz parte do seu perfil. Tá? Você saber
O quanto da sua renda você vai se dedicar a arriscar mais? O quanto você vai se dedicar a se conservar mais? Qual é aquela viagem dos sonhos? E aí você planeja, de repente, para um IPCA com a família, porque você é mais conservador. Enfim, existem diversos perfis. Na verdade, são 4 perfis, né? É o conservador, o moderado, o... Que São é, 3, né? é E o arrojado, são 3. são 3. Eu Uhum. confundo, né? Eu comentei já com você que eu comecei numa forma mais conservadora, e aí hoje em dia eu já invisto na bolsa, eu já faço essa questão, eu já mando. O Thiago foi meu coach, para quem não sabe, o Thiago foi meu coach. A gente tem essa amizade, a gente faz uma troca de figurinhas muito grande, eu pergunto a ele as coisas. Ele não é o meu assessor, eu tenho um assessor, mas essa troca que você acaba fazendo é crucial para você saber, olha, Thiago, hoje eu tenho, sei lá, R$ 1.000. Onde a gente pode ir? E aí eu chego para o meu consultor, ele me traz os fundos, ele vai entrar nessa questão. É exatamente isso. Esses fundos, esse dinheiro é para quando? É para esse ano, é para 6 meses, é para daqui a quantos anos, é para sua aposentadoria? Gente, isso é muito necessário vocês terem claro o quanto do. Eu tenho condições de colocar 10% da minha renda para investir todo mês. Beleza. Qual é a sua disposição? 10% desses 10%, você vai pegar quantos por cento para sua reserva de emergência? Quantos por cento para viagem de sonhos? Quantos por cento para poder fazer aquela aposentadoria? É importante vocês terem isso muito claro. Claro, é isso aí. Os objetivos para cada, vamos dizer, como se você estivesse carimbando cada dinheiro desse, né? Na verdade, tem um cliente meu que é médico, que recentemente a gente começou a montar isso para ele, foi exatamente isso. Então, vamos dizer, não, pô, isso daqui vai ser para, vamos dizer, para minha aposentadoria. Isso daqui vai ser para eu comprar um aparelho, que eu quero comprar esse aparelho para o meu consultório daqui a 2 anos. Isso daqui vai ser para eu trocar de carro daqui. Então, vamos dizer, se você começa a separar, né, dividir o boi em bife, na verdade, cara, por aí, esse é o caminho, entendeu? Então, vamos dizer, não adianta você querer jogar tudo de um lado, tudo na renda fixa, tudo conservador, ou então tudo bolsa. Cara, não é o ideal, assim, aí vem uma palavra-chave para isso tudo, que é diversificação. Isso aí é fundamental, assim. Tem um grande... As pessoas que não estão acostumadas com investimento, tem um cara que é fantástico no mundo de investimento, que chama Warren Buffett. Ele é, assim, um mago dos investimentos, assim, lá fora, super conhecido. Procurem depois na internet, chama Warren Buffett. E ele sempre fala essa frase, né? Na verdade, sempre diversifique os ovos dentro da sua cesta. Não fique sempre com os mesmos ovos. Então, vamos dizer, é muito importante você diversificar a sua carteira, entendeu? Então, vamos dizer, na verdade, quando você começa um pouquinho menor. Mas aos pouquinhos, quando você vai aumentando o negócio, cara, diversifica um pouco a coisa. Não vai tudo numa cesta só. Porque, na verdade, com isso, o que acontece? Você vai estar muito exposto a uma coisa só. Então, se você conseguir diversificar, então pode se tornar uma coisa interessante. Por exemplo, eu estava falando até, quando eu comecei a falar um pouco aqui, muita gente estava falando, pô, Thiago, esse dólar aí, cara, o que você está achando? Assim, isso aí eu recebo direto também, né? Principalmente, às vezes, as pessoas querendo comprar alguma coisa em dólar, querendo viajar, quando acabar a pandemia, lógico, mas, pô, Thiago, eu quero ver, o que você acha? Cara, assim, o dólar, cara, assim, na verdade, a gente não imaginava que chegasse nesse patamar. Mas, sinceramente, do jeito que a coisa está, vamos dizer, o dólar, né, está cada vez se fortalecendo mais, as moedas emergentes estão cada vez caindo mais. Então, vamos dizer, não duvido nada da gente ter um dólar, já ouvi falar em dólar 6,20 daqui a pouco. Sinceramente, eu acho que é bem possível, entendeu? Então, vamos dizer, sinceramente, o que você pode fazer? Assim, pô, Thiago, mas pode ser que esse dólar volte a cair? Pode ser que volte a cair também. Mas, vamos dizer, uma coisa que você pode estar fazendo também, pô, Thiago, eu estou muito preocupado, eu acho que é possível fazer alguma... Cara, acho que só quem mexe em dólar é só quem tem muito. E não é. Você consegue, tem fundos de investimento na plataforma que são a partir de R$ 500, cara. Entendeu? Então, vamos dizer, cara, assim, se você quiser dolarizar um pouco da sua carteira, você consegue através da corretora também. Então, vamos dizer, eu não estou falando para você botar teu dinheiro todo em dólar, não falei nada disso. Agora, vamos dizer, você consegue sim, através, por exemplo, do próprio fundo de investimento dentro de uma corretora, você consegue dolarizar uma parte dos seus investimentos, o que pode ser interessante para você. Porque, de repente, o que acontece? A gente está vivendo num país onde a gente está, o mundo todo está com 2 crises, saúde e economia. Aqui a gente tem um terceiro, que é a política. Então, vamos dizer, cara, assim, até que ponto vale a pena você investir só em Brasil? Então, vamos dizer, é interessante, de repente, você colocar um pouco de bolsa americana, um pouco de dólar na sua carteira. Acho que pode ser uma opção de diversificação da sua carteira, entendeu? Então, vamos dizer, é uma coisa que eu tenho falado, tenho ponderado já há um tempo,
vamos dizer, pode ser uma coisa interessante sim. E às vezes é mais simples do que você imagina, cara. Você entra lá, você entra na corretora, você tem fundos para isso, você tem algumas opções de abrir também, você pode fazer direto coisa lá fora, mas aí, vamos dizer, para quem está começando, eu acho que é mais fácil falar um pouco nesse sentido, entendeu? Que eu acho que fica uma coisa mais viável para todo mundo, assim. Não adianta querer botar a carroça na frente dos bois, né? Mas você consegue fazer isso tranquilamente, entendeu? Sim, e, gente, eu falo isso porque eu sou muito vasculhadora, tá? Eu, às vezes, acabo comprando ações e o meu corretor e o meu assessor nem sabe. Porque eu vou lá. Hoje em dia, eu tenho um pouco de know-how, já tem bastante tempo, eu já trabalhei com empresa de previdência privada que tinham carteiras enormes, né? De grandes empresas. Então, assim, eu tenho um pouco desse feeling, né? Eu comecei com um título público, hoje em dia eu não tenho nenhum título público, mas eu tenho renda fixa ainda dentro da minha carteira, né? E quando o Thiago traz para a gente essa questão de começar devagar, não tem problema nenhum. Eu gosto muito do exemplo de, cara, a criança, para começar a andar, ela cai várias vezes. Tá, está dizendo que eu vou perder dinheiro? Vai dando espacinhos, pô, isso aí. Você vai ter que ir devagar, mas vai. Gente, não deixa o medo tomar conta de vocês. Inovem. Pega o dinheiro. Não tem confiabilidade de botar meu dinheiro todo numa corretora, ela pode quebrar. Por mais que o Thiago já tenha dito, por mais que se você entrar na internet, no Google e jogar lá a cobertura de investimentos que você tem com o CPF, dentro daquela instituição, daquela corretora, existe, gente, uma cobertura. Ninguém é louco de colocar o dinheiro e, tipo, plano Collor. Não, não é isso. Quem conhece, quem já ouviu falar do plano Collor, a gente não está falando disso. Muito pelo contrário, a gente está dizendo para vocês pegarem o dinheiro de vocês, começarem a estudar o perfil de vocês, o ponto 1, saber o que vocês querem enquanto investidores, o quantos por cento você quer para o quantos por cento você quer para a viagem dos sonhos, o quantos por cento quer para poder fazer a festa de 15 anos do filho. Isso é importante. O dinheiro, eu falo muito isso nas minhas sessões de coaching, se você não dá direção para as coisas, isso é para tudo, tá? O dinheiro é igual. O dinheiro que chega na sua mão, ele tem que ter uma funcionalidade, tá? Ele tem que ter uma funcionalidade. Qual é a direção? Hoje eu vou só gastar, esse dinheiro aqui é só para sair, esse dinheiro aqui é só para pagar a conta, esse dinheiro aqui... Tá, ok. Com relação aos investimentos, você também precisa fazer isso, direcionar. Sim. Até porque quando você direciona o seu dinheiro, você sabe onde você pode ir. Sim. Por exemplo, eu tenho aplicações em Petrobras, em Vale, que são empresas consolidadas. O dinheiro que eu botei lá, apesar da queda que a gente teve agora, é dinheiro para minha aposentadoria. Sim. Entendeu? Eu sei que são consolidadas no mercado, eu sei que a gente está passando por uma crise, mas eu tenho um histórico dessas empresas. Isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês... Exatamente, entrando nesse gancho mesmo que você está falando, que é o próximo ponto que eu ia falar. Então, eu falei um pouco da questão de dolarizar, a importância de dolarizar um pouco sua carteira, falei um pouco dos fundos de investimento. E aí, uma importância, que eu ia falar agora é um pouco disso mesmo. Então, por exemplo, o que acontece? A gente tem, vamos dizer, se você quiser investir, por exemplo, em bolsa mesmo, direto, né? Ações direto, né? Tem muita gente que hoje em dia está... Pô, Thiago, comecei a olhar... Cara, tem muita gente que pergunta, Thiago, pô, esse negócio de investir em bolsa, em ações, cara, isso daí deve ser só para quem tem muito dinheiro, isso daí deve ser muito caro. Cara, por exemplo, se você comprar a ação do Itaú, a Itaúsa, você paga 8, estava 8,30, se eu não me engano. R$8. R$8. Entendeu? Gente, meu filho está aqui, o Félix. Eu estava na casa dele esses dias, aí eu falando, na época que eu fiquei da pandemia na casa dele. Ele, não, prima, tem que ter muito dinheiro. Eu falei assim, esquece isso, entra. Ele realizou uma ação, ele entrou com R$30, ele realizou a ação, porque a ação chegou num patamar que ela nunca tinha chegado durante a pandemia, e ele realizou e ele ficou super feliz. Ele botou R$30, em 15 dias ele ganhou R$3 e pouco, e ainda pagou. Então, o que eu ia falar é o seguinte, vamos dizer, as ações, cara, o que é interessante você pensar? Isso aí é sempre interessante. Agora acabou de estar até o Léo aí, o Acioli, que é o meu, assim, se vocês quiserem até ver, ó, esse aqui é o meu assessor, falo com muito orgulho, grande amigo meu, é meu assessor de investimento da XP. Então, quem quiser, ó, tá fazendo a propaganda dele aí, Acioli 20 aí, cara, nota 10 e meu amigo da antiga e é o meu assessor na XP. Então, se tiverem interesse aí, bate um papo com o cara aí, me chama, qualquer coisa eu passo contato e a gente troca ideia. Enfim, então a primeira coisa quando a gente fala de ações, gente, é o seguinte. É muito interessante você, primeira coisa, Thiago, eu quero investir em ações, eu consigo, já falei que você consegue com um valor muito baixinho, 8 e pouco você já tem ação que você consegue comprar, e boa,
que é do Itaú, que é uma bela de uma ação. Então, vamos dizer, o que acontece? Você, a primeira coisa que você, quando você for investir em ações, você tem que definir é o seguinte: qual é o teu objetivo nessa operação? Quando a gente investe em ações, a gente tem 3 tipos de investimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte. Primeira coisa, tem uma operação chamada day trade. Tá? O que é o day trade, gente? Muita gente, pô, já escutei falar nisso, isso é coisa de doido, isso aí não funciona. Day trade é o seguinte, gente, assim, são as pessoas que operam, elas compram e vendem as ações no mesmo dia. Então, vamos dizer, isso é totalmente permitido, elas falam, mas isso aí o cara está especulando, não tem nenhum problema. O cara tem a ferramenta dele, geralmente ele usa, eu vou explicar um pouquinho sobre análise técnica, então, vamos dizer, normalmente ele usa algumas ferramentas de análise técnica para olhar que ele vai ver de movimentação do dia. Então, na verdade, esse cara que ele faz esse tipo de operação, ele está se beneficiando daquela movimentação do dia. Thiago, o que ele pode, o que ele paga disso? Na verdade, ele paga um imposto de renda de 20% sobre o ganho oferido naquele dia. Então, isso é o day trade, gente. Isso daí são as operações que vocês ficaram, pô, já escutei o cara falar de day trade, que negócio é esse? É exatamente isso, é simples isso. O cara compra e vende uma ação no mesmo dia. Ou ele compra ou ele vende e fecha a operação no mesmo dia. Isso é o day trade. O segundo tipo de operação que a gente vê com as ações chama swing trade. Tá? O que é uma operação de swing trade, gente? São operações onde a pessoa compra um determinado papel, ou vende também. Vou explicar já também um pouquinho disso. Ele compra ou vende uma determinada ação e ele carrega essa ação por alguns dias, por algumas semanas, alguns meses, se for o caso. Geralmente, fica algumas semanas, alguma coisa assim. E aí, na verdade, ele tem uma base de dados para estudar isso. E quais são essas bases de dados para a gente analisar uma operação de compra e venda de ações, o que a gente chama de swing trade ou day trade? Principalmente o swing trade. O day trade nem tanto usa fundamentalista. São 2 escolas, gente. São 2 escolas principais. Então, por isso que é bom vocês estarem com papel e caneta para vocês anotarem. É claro que em um dia, uma hora, é difícil de entender tudo, mas eu estou tentando passar o máximo possível de conteúdo dentro do tempo que a gente tem. Então, o que acontece? Vocês têm 2 escolas. A primeira escola chama análise técnica, né? Ou gráfica. O que é isso? Na verdade, a gente tem alguns pontos gráficos. Quando a gente olha, a gente tem o que a gente chama... É como se fosse uma tabela grandona. Se vocês olharem as pessoas operando, você fica, caraca, esse cara é maluco. Mas vamos dizer, tem uma tabela grandona, na verdade, assim, e na verdade a gente tem as movimentações que a gente chama de candles. Candles em inglês quer dizer velas. E essas velas, ou candles, como vocês querem, certo é candles, a gente consegue observar alguns pontos de entrada, de saída, alguns pontos que, na verdade, funcionam muito bem para uma análise. Então, esses pontos são os pontos que a gente chama de análise técnica ou gráfica. Tá? Então, tem muita gente que usa esse tipo de análise. Uma análise complementar a essa é a análise que a gente chama de fundamentalista. O que é análise fundamentalista? A gente tem pessoas especialistas que vão estar analisando os fundamentos da empresa. Então, como é que essa empresa está? Se ela está dando... Doutor Otávio, tudo bem, meu querido? Prazer te ver aqui. Grande amigo meu também de Recife, cliente meu, nota 10. Aí teve um filhinho agora recente. Terra boa, hein? Terra boa. Nota 10, nota 10. É um grande amigo. Então, vamos dizer, fundamentalista, cara, são aquelas pessoas que eles analisam o balanço das empresas, eles analisam se aquela empresa está dando lucros, qual é a geração de caixa da empresa, o prejuízo. Então, vamos dizer, se você consegue, né? Por isso que a gente sempre fala, para não menosprezar o trabalho das pessoas que fazem isso, cara, são trabalhos brilhantes. Onde tem gente, por exemplo, eu gosto muito, gente, se vocês quiserem seguir, chama Eleven, tá? Se vocês conseguem, sigam aqui no Instagram, eles são muito bons, eles botam várias dicas, eles botam várias coisas. Eu sou cliente deles, né? Eles são alguns dos meus mentores para esse tipo de operação. Então, na verdade, a gente consegue misturar a análise técnica com a fundamentalista. Então, com isso, o que acontece? Você tem os fundamentos das empresas, o que a empresa está gerando, se ela está bem, se ela está mal, se ela está com caixa, se ela não está com caixa, com essa análise gráfica. Entendeu? Então, vamos dizer, se você consegue pegar esses 2 pontos, cara, a chance de você ter acerto numa operação é muito maior do que você fazer essa operação por achismo. Entendeu? Então, vamos dizer, por isso que a gente sempre fala, é muito importante ter esse tipo de observação. Então, sempre pensem nisso. Para comprar ou vender qualquer papel, qualquer ação, sempre tem que olhar a análise fundamentalista e técnica. E tem gente que vai estar dando suporte para vocês, tem gente que está comentando, Thiago, mas isso, cara, não é. Thiago, mas isso é caro. Cara, se você seguir a Eleven, eu recomendo. E no YouTube, para Eleven, principalmente para análise fundamentalista e técnica também. Então, na Eleven também, se vocês quiserem ver, todo domingo, quem tiver um tempinho no domingo, todo domingo, às 9 horas da noite, tem um programa que chama Domingo com Rafi. Cara, ele é fantástico. Ele é fantástico. E ele vai dar várias dicas para vocês do que está acontecendo no mercado, o que é bacana, o que não é bacana. Então, super recomendo.
E outra coisa, Thiago, eu quero ver essa parte de gráfico. Onde é que eu consigo encontrar legal? Eu gosto bastante, eu aprendi análise técnica com o pessoal da LS, ls.com.você. Cara, eles são muito bons também. Eles também têm canal do YouTube, também é gratuito. Então, esses conteúdos que eu estou passando para vocês são coisas gratuitas, gente. Então, vamos dizer, para com esse negócio de dizer, não, mas pô, eu só vou fazer se for uma coisa, é muito caro. Cara, isso é de graça. Isso é de graça. Então, vamos dizer, basta você buscar esses conteúdos, cara. Na verdade, isso é de graça, isso vai ter disponível para você. E você vai ter muito mais chance de você conseguir fazer os seus acertos. Entende? Então, vamos dizer, então a gente já falou de day trade, de swing trade e tem mais um tipo de posição, mais um tipo de operação de ações, chama position. O que é o position? Por exemplo, a Thaís, agora há pouco, ela falou, pô, Thiago, eu olhei para minha aposentadoria, eu comprei Petrobras e Vale. Isso é o tipo de operação de position. Ou seja, você está comprando determinadas ações, cara, não interessa se está caindo mais, se está caindo menos. Você não está nem preocupado. Você sabe que a Petrobras e a Vale são empresas bem sólidas. São empresas que vão crescer com o tempo. Então, vamos dizer, você não precisa ficar olhando aquele troço todo dia. Pô, será que subiu? Será que caiu? Caraca, caiu R$2. Pô, ferrou. Cara, não é isso. Então, a pessoa que não quer ter esse tipo de preocupação, tem pessoas que gostam de olhar aquilo todo dia, acompanhar aquilo todo dia. Tem pessoas que não. Não tem o certo, não tem o errado. Tem o perfil da cada pessoa. Por exemplo, eu estou falando que tem vários clientes. Por exemplo, o doutor Otávio está aqui, ele é cirurgião plástico. Cara, tu acha que ele vai ter tempo para ficar todo dia olhando a ação para um lado e para o outro? Os meus clientes, que eu sei que são médicos, estão numa correria do dia a dia danada. Por exemplo, minha esposa também aqui, o doutor... Vamos dizer, são pessoas que eu sei que não vão acompanhar isso no dia a dia. Então, vamos dizer, se você comprar determinadas ações, são ações, cara, com prazo, com o período rolando, com as coisas acontecendo, são ações que tendem a se valorizar e valorizar bastante. Então, você pode ficar muito tranquilo. Thiago, caiu. Tá bom, beleza. Mas você está pensando lá na frente. Então, vamos dizer, por isso, gente, que é muito importante, antes de você comprar qualquer ação, antes de você fazer qualquer estratégia, define qual é dessas estratégias que você quer fazer. Se é um day trade, se é um swing trade, se é um position. Isso, todos os meus clientes, a Thaís mesmo sabe, a Thaís vira e mexe e me pergunta, pô, Thiago, tô com dinheiro aqui, o que tu acha que eu faço? Eu sei, Thaís, isso é para quando? Então, sempre você tem que definir isso. Não, não tem o melhor investimento, não tem o pior investimento. Tem o que a gente pode definir com você junto para determinado prazo. Você está disposto? Não, pô, Thiago, isso aí pode ficar tranquilo que é lá para frente. Beleza, então isso aqui a gente pode... não, Thiago, isso daqui, sei lá, cara, às vezes você consegue definir isso, você vai dividindo, vai botando como se fosse, pensa, gente, como se fossem potes. Então, vamos dizer, esse potezinho vai ser para isso, esse potezinho vai ser para isso, esse potezinho vai ser para isso. E assim você consegue definir as coisas e você consegue fazer as suas aplicações sem nenhum problema, entendeu? Você tendo um suporte, tendo tudo direitinho, você vai conseguir fazer tudo certinho e vai conseguir o sucesso, entendeu? Tem grande chance de fazer. Sem querer interromper, para a gente já pegar o fio da meada, até porque a gente tem pouco tempo, teve uma coisa que eu falei com a Thaís no início daqui, né, da nossa live, que é uma coisa muito importante, que é o seguinte: fundo imobiliário. Thiago, você gosta de fundo imobiliário? Cara, eu gosto de fundo imobiliário. Eu tenho na minha carteira também, na minha carteira, acho que é 5, mais ou menos 10% da minha carteira, 5 a 10% é fundo imobiliário. Eu gosto de fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário paga dividendos, né? Fundo imobiliário você consegue e vai crescendo. Então, vamos dizer, o fundo imobiliário se torna uma opção interessante também. Agora, gente, não confundam fundo imobiliário com uma coisa que não tem risco. Pelo amor de Deus. Tem muita gente que acha que fundo imobiliário é levinho. Thiago, mas tem fundo imobiliário que é baratinho, é R$80, é R$90. Eu vou comprar isso aí, vou ficar, mas se eu tiver... mas é para minha reserva de emergência, então eu vou usar. Cara, assim, os fundos imobiliários caíram tanto quanto a bolsa nessa queda geral agora. Entendeu? Então, não pensem no fundo imobiliário, gente. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, como uma reserva de emergência. Pensem no fundo imobiliário como ele realmente é. O fundo imobiliário, ele é renda variável. O fundo imobiliário não é renda fixa. Então, vamos dizer, não adianta você achar, não, mas o fundo imobiliário é baratinho, eu vou comprar um pouquinho, R$80, R$90. O fundo imobiliário você consegue, muito barato. Qual é a vantagem do fundo imobiliário, gente? Por exemplo, se você tem uma pessoa que gosta realmente de imóveis, investir em imóveis, essas coisas, a vantagem que você tem no fundo imobiliário é isso. Por exemplo, o fundo imobiliário é uma coisa que você consegue... Por exemplo, o que é o fundo imobiliário? Só para as pessoas entenderem um pouquinho como é que funciona o fundo imobiliário. É o seguinte, por exemplo, tem um gestor de um fundo e ele vai falar o seguinte, por exemplo, quero construir, sei lá, vamos supor, um shopping. E aí, na verdade, nesse shopping, você não vai ser o dono de um... Você não precisa comprar uma loja desse shopping. Você pode ter, sei lá, o banheiro desse shopping, né? Assim, em outras palavras. Mas vamos dizer... Você vai participar daquilo com o valor que você tem. Então, por exemplo, Thiago, eu tenho, sei lá, R$500.
a Thaís tem, sei lá, 5 mil. O Bernardo tem 15 mil. Vocês vão comprar cotas desse shopping. Entendeu? De repente, trazendo para uma forma mais prática, a gente financia essas construções. Só que, sim, isso pode ser muito bom, mas pode cair com o mercado igual aconteceu agora. Eu tenho um amigo semana passada. Eu falei agora a questão. Eu acabei de falar a questão do shopping, por exemplo. Vocês acham, por exemplo, se você fez um fundo imobiliário que era uma coisa ligada a um shopping, os shoppings estão fechados. Você acha que o shopping está dando lucro? Não está. Entendeu? Então, vamos dizer, a gente está vivendo uma pandemia. Então, vamos dizer, não adianta você pensar que, não, mas é fundo imobiliário, eu vou ganhar. Não vai. Entendeu? Então, vamos dizer, agora, eu acho sim interessante você diversificar a sua carteira. Outra coisa, o pessoal pergunta muito, fundo imobiliário, você paga imposto de renda no fundo imobiliário? Isso é uma pergunta que é muito comum das pessoas fazerem. Fundo imobiliário é o seguinte, se você teve ganho, você comprou uma cota de um fundo por 100, você vendeu essa cota do fundo por 150, você vai pagar o imposto de renda sobre o seu ganho na cota. Mas você não vai pagar o imposto de renda sobre o que você recebe de dividendos. Os fundos imobiliários, gente, eles sempre vão estar te pagando dividendos. Tá? É como se você tivesse, assim, é tão simples quanto isso, como se você estivesse alugando o seu apartamento. Todos os meses você recebe um aluguel. É a mesma coisa. O fundo imobiliário ele sempre vai estar te pagando dividendos. Sempre vai estar te pagando isso. Agora, o que acontece? Você tem a cota. Essa cota ela pode aumentar de valor ou pode diminuir de valor, de acordo com a demanda. É exatamente assim que funciona. Só que, por exemplo, é muito mais fácil, né, gente? Vamos combinar? Por exemplo, você tem um imóvel hoje em dia, né? E você quer vender esse imóvel, sei lá, seu imóvel vale, sei lá, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, whatever, independente do valor que seja. Cara, assim, é muito mais fácil você conseguir vender uma cota do seu fundo imobiliário do que você vender um apartamento de 300 mil, de 500 mil, de 1 milhão. Entendeu? Então, vamos dizer, sem dúvida nenhuma, se você gosta, né, dessa parte imobiliária, né, assim, um fundo imobiliário pode ser uma opção para você. E é tão, assim, é muito baratinho. É que nem a gente falou da questão do lá de trás. Você consegue fundos imobiliários por R$80, R$100, R$120. Uns 300 mil reais para comprar um apartamento, entrar no financiamento, né? Porque as pessoas, muita gente fala assim, mas você tem que comprar uma casa, você tem que comprar um apartamento. Gente, vamos fazer os juros compostos, trabalhar para a gente, ao nosso favor. Tá? Às a vezes, pessoa tem que sempre pensar nesse jeito, assim, gente. É o que eu sempre falo com as pessoas, assim. Cara, você tem o sonho de ter o teu apartamento próprio. Cara, isso aí não tem problema nenhum. Quer comprar, vai em frente. Agora, o que eu falo é o seguinte, pondera sempre essa questão, assim. O que será que vale mais a pena? Você, de repente, está aplicando o teu dinheiro todo mês e conseguir, né, com juros a seu favor, tá pagando isso? O Willer até deu uma dica aqui. O Willer também foi cliente, foi aluno meu, é amigo nosso também. Ele até botou Fundos Explorer, dá uma visão geral de todos os fundos imobiliários. Tá? FII, para quem não conhece, é Fundo de Investimento Imobiliário. Então, vamos dizer, ele está dando até uma dica aí para vocês, quem quiser anotar, anota, para poder dar uma olhada nisso, que também é muito interessante nesse sentido. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que eu também não podia deixar de lado, porque as pessoas perguntam muito. Então, vamos dizer, quando for financiar um imóvel, gente, cara, pensa direitinho nisso. Thiago, mas é uma parcela baixinha, cabe no meu bolso. Cara, acontece que você está financiando um imóvel, cara, um imóvel que às vezes é 300 mil, você está pagando 500, 600. Isso aí, gente, as pessoas não falam, mas é a verdade. Os juros compostos, cara, se você tem ele a seu favor, ele é uma maravilha, mas se você tem ele contra você, é muito complicado, entendeu? Porque você está pagando muito mais do que você está se comprometendo ali. Então, pensem sempre nisso. É sempre uma questão para pensar. Não estou falando que é errado, não é isso. Mas, vamos dizer, pensem nessa questão, sabe? Não deixem de analisar isso antes de vocês estarem entrando num financiamento. Porque é cruel, entendeu? Os juros, na verdade, o banco ganha muito dinheiro em cima de vocês, entendeu? E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de investimento que vocês acham que no final é um investimento, vocês têm um gasto absurdo. Gente, o carro, a moto, tudo que vocês financiam com alguns juros, às vezes vale a pena você segurar a onda durante um período, 2 anos, para comprar o carro dos sonhos, ficar andando de modelo de transporte público, né? Depende da sua cidade, da sua necessidade, dentro da sua cidade. A gente falou isso na outra live. Depende muito. E você está botando esses juros para te favorecer do que você está pagando. Eu fiz um cálculo ontem para minha comadre. Ela vai comprar uma casa e eu quero financiar. Eu falei, você vai financiar o dinheiro que você está dando de entrada, mas... Então, assim,
Faz o cálculo direitinho, repensa, quanto é que você consegue economizar, e vai fazendo, gente, porque assim, os bancos são grandes bancos, porque eles entupem em cima da gente. Não existe sozinho no final do dia. Mas o banco fala muito no mercado financeiro, tem uma frase que a gente fala muito no mercado financeiro, até não sei se a senhora ainda está aí, que é assim, não existe almoço grátis. Né? E é verdade, cara. Assim, o banco não tá te dando porque é bonzinho. Na verdade, eu tenho um cliente meu também. Na verdade, ele é dono de 2 clínicas aqui no Rio. Né? Não posso abrir nome essas coisas. Ele é dono de 2 clínicas aqui no Rio. E aí ele falou: pô, Thiago, eles estão fazendo lá um negócio para mim que eles vão poder liberar para mim 90 mil reais e eles vão debitando do que eu vou passando dos meus clientes no cartão. Eu falei: cara, não acha que eles são bonzinhos? Pelo amor de Deus! Uma faca e você tá achando que eles são bonzinhos, entendeu? Então, vamos dizer, o Léo até botou aqui, verdade. Cara, assim, eles não vão ser bonzinhos, eles não são, entendeu? Na verdade, eles estão dando esse dinheiro, beleza, tinha antecipo os 90, mas eles estão recebendo, eles vão receber muito mais que os 90, entende? Então, gente, assim, isso eu expliquei para ele, ele falou: não, pô, Thiago, mas vai ser... E agora, o que acontece? Ele tá olhando, ele tá, caraca, Thiago, é verdade, cara, olha só. Então, vamos dizer, a gente tá montando um plano em paralelo, exatamente para ele estar separando uma grana pra gente quitar logo esse negócio, porque, na verdade, está impactando ele direto, entendeu? Principalmente nesse período de pandemia, as clínicas não estão funcionando direito. Ele está indo, se eu não me engano, 2 vezes por semana que ele está abrindo só. Então, vamos dizer, cara, você imagina, parte do recebimento dele está preso com a operadora do cartão. Então, vamos dizer, porra, coitado. Então, vamos dizer, é muito complicado, gente. Assim, é uma coisa que é muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não ser iludido nesse assunto, entendeu? Acho que é por aí. Thaís, antes da gente, porque já são 7h20, eu queria só... Outra coisa que eu anotei é o seguinte: muita gente está me perguntando: Thiago, o que você está achando? Qual é a tua expectativa de mercado? Não só de mercado, mas de pandemia, essas coisas. Sim, pandemia eu falo, mas eu não sou médico, então não sei te dizer não sei te dizer. Minha esposa que é médica, eu tenho vários clientes médicos, mas assim, de medicina eu não entendo nada, só de cuidar de médico, para falar de medicina nada. Então, vamos dizer, o que acontece? O que eu falo assim, em relação ao que a gente tem acompanhado muitos comentários dos gestores, o que é importante a gente estar pensando para esse período, tá? Então, vamos dizer, a gente podem ter 4 tipos de recuperação, gente, tá? Que a gente vocês vão escutar às vezes isso e não sabem o que é. Então, a primeira coisa que a gente chama de recuperação em U. O que é recuperação em U? Na verdade, pensa no U. Ele é como se fosse um gráfico assim. Então, vamos dizer, ele vai subindo, a gente está achando que pode ser isso, ele pode ir subindo, só que mais lento. Não é uma coisa que é em V. O que é recuperação em V? É muito da mesma forma que ele desceu muito rápido, ele vai recuperar muito rápido. Isso, para mim, já era. Isso esquece. No início, a gente escutava: a recuperação vai ser em V. Esquece. Não vai ser em V. Não tem como ser em V. A coisa foi muito forte, muito rápido e é sem precedente. Então, vamos dizer, não vai recuperar da mesma forma. Não vejo isso recuperar da mesma forma. Acho que sim, a gente vai começar a se recuperar. Eu acho que, vamos dizer, já escutamos falar, vamos dizer, principalmente em vacinas, Reino Unido, China, Estados Unidos, já escutamos falar nisso, já começamos a escutar que começou a chegar um platô, principalmente a Europa, já está começando a liberar algumas coisas. Então, vamos dizer, assim, a gente começa a ver, na minha opinião, acho que assim, talvez o pior já... Lá fora, eu acho que o pior já passou e já começa a andar. Aqui no Brasil, a gente tem um terceiro pilar, que é o que eu falei antes com o Thaís, que é o pilar político. Então, sinceramente, gente, assim, não tem como a gente apostar que isso vai ser agora. Assim, eu acho que o pior já passou, sim. Eu acho que talvez a gente esteja chegando agora, né? Talvez no ápice dessa pandemia. Talvez, sei lá, agosto, setembro, as coisas comecem a andar de novo e tal. Mas, vamos dizer, para esse ano realmente é um ano muito difícil, entendeu? Então, vamos dizer, para o ano que vem que a gente pode começar a ver as coisas andando novamente e tal. Então, vamos dizer, a gente já falou o que é o V, o que é o U, que é mais lentinho. Tem outros 2 tipos, é a W e o L. O que é o W? Ele cai um pouquinho, ele cai pra caramba, como aconteceu, sobe um pouquinho, cai de novo e volta a subir. Isso vamos dizer, tá acontecendo bastante isso. No mercado financeiro tá acontecendo bastante isso. Caiu pra caramba, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, agora tá voltando a subir. Então, aqui no Brasil tá com muito essa cara de W, mas vamos dizer, não sei se vai ser, tá? Então, é só para eles entenderem o que é. E o L, que é a regressão, né? O L é quando cai e fica embaixo. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a gente vai voltar. Eu acho que eu tô torcendo para não. Eu não tenho com relação a essa questão da gente voltar. A gente teve uma pergunta aí, que foi até do meu irmão, sobre criptomoedas. Né? O que você acha desse mercado? Como é que é isso? É um investimento muito alto para você entrar, né? E também teve uma queda absurda.
Agora ele está meio que se recuperando. O que você acha disso? A gente tem 3 minutos. A pergunta é até interessante, vamos dizer. Eu Thiago, não opero criptomoeda. Eu, Thiago, não gosto. Assim, não é que eu não gosto, eu não opero, tá? Eu não opero. Eu sei que chegou a ter um momento que iam divulgar uma legislação sobre isso aqui no Brasil, etc. Na época era sobre Bitcoin. Não sei como ficou essa questão, entendeu? Então, vamos dizer, também chegaram a falar que as próprias corretoras, até o Acioli está aqui, não vai dar tempo de responder, mas vamos dizer, a própria XP chegou a falar um período que ia operar um pouco de criptomoeda, mas não foi adiante também. Então, vamos dizer, eu prefiro fazer algumas coisas que eu tenho uma legislação mais clara sobre o tema, entendeu? Mas vamos dizer, não acho que seja problema, mas volto na mesma questão. Se quer operar criptomoeda, se tem perfil de risco para isso, se sabe que é uma coisa que vai ter variação, é renda variável, então vamos dizer, cara, pode até operar, mas vamos dizer, não coloque todos os ovos nisso, entendeu? Você pode até usar um pouco disso, mas vamos dizer, sempre pondere os seus investimentos como uma forma mais geral, entendeu? Então vamos dizer, cara, quer investir em criptomoeda, até investe, mas pensa em quantos por cento da tua carteira, quantos por cento do teu investimento você está disposto a colocar nisso, entendeu? Vamos dizer, não vejo problema, acho que é mais uma forma de investimento, eu acho que faz parte da coisa, mas vamos dizer, pensem sempre nessa questão de alocação, não coloque tudo de uma vez lá, entendeu? Então vamos dizer, você pode até colocar um pouquinho, porque vocês mesmos viram, foi o que a Thaís até falou. Mesma coisa. Thiago, você coloca todo o teu investimento em bolsa? Não, também não acho que seja o certo colocar tudo em bolsa. Tudo em dólar? Também não. Então, vamos dizer, sempre diversifica, gente. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que é, assim, grande ponto de hoje que eu queria sempre falar isso. Sempre, Thiago, é possível diversificar com um pouco? Vocês conseguem diversificar e essa é a forma, meu irmão está falando aí. Então, e essa é a forma de vocês realmente terem um melhor resultado, gente. É sempre tentando balancear essa questão para não ficar totalmente exposto a uma coisa só, tá? Tá certo. Acho que é isso, Thaís. Mais alguma pergunta que você queira fazer? Dá tempo? Como é que a gente Não. A gente já tinha batido um papo, era exatamente isso mesmo. A gente trazer para o pessoal um entendimento um pouco que, mesmo que rápido, essa live vai ficar salva, tá? Eu, particularmente, tenho a minha carteira totalmente diversificada. Alguns lugares eu estou perdendo dinheiro, alguns lugares eu estou ganhando muito dinheiro. Isso. E a vida é assim, gente. A vida de investidor é uma vida de ganho e perde. Mas eu estou perdendo. Tá tudo bem. Não fique louco, não saia correndo. Claro. Conheça investindo seu dinheiro. Eu conheço pessoas que tiraram, eu estou perdendo. O meu pai, falecido pai mesmo falou, quando começou a crise, ele perdi muito dinheiro. Eu falei, pai, não resgata. Ele falou, resgatou. Ou seja, ele perdeu muito ainda. É isso que a pessoa tem que entender. Que, na verdade, ela vai estar, muitas vezes, ela não está nem perdendo. É a cota que está um pouco mais baixa, mas ela vai voltar a subir, dependendo do que você tenha. Por isso que é sempre interessante você comprar as coisas que, na verdade, são coisas que realmente fazem sentido. Como a Thaís falou, Petrobras, Vale, etc. São empresas que você vai querer ficar com isso pro resto da... Você quer, não sei se pro resto da vida, mas por um bom tempo. Não compra um negócio só por especulação, entende? Eu acho que é isso que é o grande ponto da coisa, entendeu? Eu acho que é por aí, acho que esse é o grande ponto, entendeu? A gente, eu costumo falar, a gente tem 1 minuto agora. Eu vou dar oportunidade para as pessoas que estão na live fazer uma foto da gente, para postar, marcar a gente e tirar as dúvidas. Porque eu tenho certeza, a Marília acabou de colocar, poxa, um tema super importante, cheguei agora. Tá tudo bem, vai ficar gravado. E eu e o Thiago somos pessoas acessíveis, o Thiago é um mentor sobre esse assunto, tem o Acioli que está aí também, né, que pode ajudar vocês. Então, 30 segundos para vocês tirarem uma foto da gente, postar, marcar e ajudar a gente a firmar essas informações. Porque é importante. Eu tiro aqui os comentários, calma aí. Acho que os comentários estão aqui. Acho que foi. Não sei, eu acho que está no seu rosto. Vai cair. Vai, gente. Gratidão. Fiquem com Deus. Aí, qualquer coisa, manda um direct lá que eu respondo com muito prazer aí para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão, Thaís. Beijo. Se cuida, tá? Obrigada. Gratidão sempre, mais uma vez. Obrigada por sempre. Foi um prazer. Tá? Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Gente, que conteúdo, né, meus amigos? Que conteúdo! Obrigada!